aqui, ué. Tudo bem com vocês, queridos? Eu fico no final de semana sem vê-los. Mas tem um mês que a gente não vem aqui. Sair é bom, foi muito bom. Nós estivemos ali na comunidade Vida Nova, né, amor? Vida Nova, comunidade Vida Nova de Campos. Foi muito bom, pessoal muito bacana, um pastor abençoado, maravilhoso, nos recebeu lá de uma forma maravilhosa. Mas quando nós chegamos em casa, eu falei para a Carla, amor, é tão bom sair, servir ao Senhor, atender o chamado, né? Mas como é bom voltar também, né? Como é bom voltar para casa, como é bom estarmos na presença do Senhor. É tão bom podermos estar na presença do Eterno, junto com os nossos irmãos. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. E hoje nós vamos introduzir o assunto que vai permear os próximos meses. É muito importante que você não se desconecte do que a gente está construindo. Nós temos um trilho de desenvolvimento, nós temos uma jornada, um caminho que estamos traçando. Eu sei que toda vez você toma um cafezinho ali, e ali no nosso cantinho do café tem a visão, a missão, os valores e o propósito dessa igreja. Eu quero encorajar você a tirar uma foto, e você vai ver que tem algumas frases, e junto dessas frases alguns textos bíblicos, para que você entenda, para que você relembre o que você está fazendo aqui, por que está fazendo. E nós temos ali o trilho das 4 estações, né? E nós estamos na estação para dentro. Quando a gente fala de para dentro, a gente está falando de um período do ano em que nós vamos trabalhar comunhão. Para dentro. O que estamos trabalhando é em nós. E aí trabalhamos o tema uns aos outros. Acho que por aproximadamente 2 meses a gente vem falando sobre isso. Na nossa escola de crescimento, no domingo pela manhã, a gente ainda vai esgotar muito esse assunto, tem bastante coisa para ser conversado. Mas eu quero começar a falar sobre a necessidade de nós olharmos para dentro, pensando no que estamos construindo. Tião, já que você vai trazer água para mim, faz um favor para mim, traz aqui uns 10 copos descartáveis, por favor. 10. Conta aí mais ou menos. Traz uns 10 copos descartáveis, que eu queria fazer um exemplo aqui. E eu queria, o tema dessa palavra introdutória, desse assunto que a gente vai começar a abordar dentro de uns aos outros, dentro de olhando para dentro, dentro dessa visão que nós estamos estabelecendo. Nosso ano é o ano rumo a um novo tempo. Como chegar nesse novo tempo, olhando para dentro, construindo uns aos outros relacionamentos. E agora a pergunta é: o que você está construindo? O que você está construindo? E vamos pensar em alguns aspectos. O que você está construindo nos relacionamentos? Não, vamos mais para dentro. O que você está construindo em si mesmo? O que você está construindo em você? Você é uma construção. O que você está construindo em você? O que você está construindo no outro? Esse final de semana pregamos lá numa conferência de famílias e nós falamos: quem é a pessoa mais próxima? Pode vir, querido. Qual a pessoa mais próxima sua? Obrigado. O meu próximo mais próximo é a Carla. Ela é, né, a minha metade, a mulher que o Senhor me deu. Então, o que eu estou construindo na Carla? O que eu estou construindo nos meus filhos? O que eu estou construindo na minha neta? Então, às vezes, a gente vive a vida por viver, e a gente não entende que, independente de como você esteja vivendo, você está construindo. Mas talvez a gente não esteja construindo da forma que seja necessário construir. Então, a pergunta que eu gostaria que você pensasse um pouquinho nela, antes da gente começar a esmiuçar o que precisa ser esmiuçado aqui: o que você está construindo? Se pergunte: o que eu estou construindo? O que eu estou construindo nessa igreja? Nessa igreja. Não estou falando da construção que nós vamos começar lá no nosso terreno, né, de um templo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando: o que você está construindo como igreja de Jesus?
O que você está construindo como servo do Senhor? O que você está construindo como profissional? O que você está construindo como marido, como esposa, como filho? O que você está construindo como família? O que você está construindo como cidadão? O que você está construindo numa sociedade em que você está inserido, como vizinho? O que você está construindo? Queria pedir a sua ajuda aqui, pastor Felipe, por favor. Eu queria que você fizesse uma edificação de copos descartáveis. Pode ser ali na frente mesmo. Construa aí. Precisa de mais espaço? Deixa o pessoal ver você construindo. Deixa o pessoal da igreja ver você construir. Você vai ajudar, irmã? Ajuda então o Felipe aí, ver se ele consegue construir alguma coisa. Bota a tampa dele. Ele fez uma base mais forte. Uma base mais forte para ele. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Isso é um exemplo prático, simples, uma ilustração daquilo que eles estão tentando construir. O que é que eu fiz? Palmas para eles. Eu tentei desestruturá-los no processo de criação, no processo de construção, no processo de edificação. Acredite, queridos, nós temos muita coisa tentando derrubar o que você está construindo. Nós temos muita coisa tentando destruir o que você está edificando. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo é real. Você pode dizer para alguém perto de você aí: o diabo existe. Ele é de verdade. Ele não gosta de ver você na igreja, ele não gosta de ver você em família, ele não gosta de ver você prosperar, ele não gosta de ver você com saúde, ele não gosta de ver você alegre, ele não gosta de ver você na presença de Deus, ele não gosta de ver você ler Bíblia, ele não gosta de ver você orar. Ele está intentando contra a sua vida. A Bíblia diz que ele está ao derredor buscando a quem possa tragar, bramando como um leão. Diz que ele investe em você o tempo todo, de dia e de noite, de dia e de noite. E nós estamos construindo como? Se nós formos olhar para o livro de Neemias, nós vamos ver que em um determinado momento, a investida do adversário para destruir a construção de Neemias era tão intensa que ele precisou colocar homens com material de construção na mão, ferramentas de construção na mão, em uma das mãos, e na outra mão, uma espada, uma arma. Porque em determinado momento estava assentando o tijolo, mas num determinado momento ele precisava se tornar um guerreiro. Então o que nós precisamos entender é que a construção, ela tem inimigos. Não só o diabo, mas nós temos o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, ou seja, está morto no maligno. O mundo, ele não tem nada para nos oferecer, mas Jesus em João capítulo 17 diz assim: Senhor, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que os livres do mal. Ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas o mal não pode nos atingir. Quando nós entendemos que estamos construindo algo, nós precisamos assumir esses posicionamentos. Eu estou lutando contra o diabo, contra o inferno, eu estou lutando contra o mundo e eu estou lutando contra a minha carne. Há uma tríplice inimizade contra o que você está construindo. Você está lutando contra a sua própria carne, você está lutando contra as suas vontades.
lutando contra aquilo que você gostaria de estar fazendo ou vivendo. Desejos pessoais, manias, todos nós temos, sim ou não? Esses dias eu comentei com alguém, eu falei, cara, o velho homem, ele está enterrado, mas ele não está enterrado num lugar longe, ele está enterrado dentro de nós. E se a gente todo dia não jogar uma pá de cal em cima dele, ele vem igual The Walking Dead, meu irmão, ele ressuscita, ele renasce, ele vem querendo fazer aquilo que você fazia antes. A vontade de pecar, ela precisa ser sepultada todo dia, porque todo dia me dá vontade de pecar, todo dia me dá vontade de satisfazer a minha carne, todo dia me dá vontade de satisfazer os meus desejos, e é mais uma briga contra aquilo que estamos construindo. Mateus 7,24, numa das parábolas de Jesus, ele vai dizer assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, em algumas versões sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. E olha o que aconteceu, segue para mim por favor, 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Quem é a rocha, irmãos? Jesus Cristo é a nossa rocha. Hoje eu estive em 2 momentos lá no terreno da construção da igreja, com 2 profissionais diferentes, falando sobre a construção, fazendo orçamentos. E a gente, quando conversa com os profissionais, eles entram naquele local e falam assim: ah, esse terreno aqui é brejo, beira de rio, isso aqui não tem estrutura. Fizemos uma sondagem. Quando o profissional da sondagem deu o relatório, deu o laudo da sondagem, ele disse assim: olha, vocês vão ter que furar aqui cerca de 16 metros para encontrar terra firme. É uma máquina chamada bate-estaca. Tem que fazer uma perfuração muito profunda. Aí alguns outros disseram: não, mas dá para a gente fazer assim, ou dá para a gente fazer assado. E, enfim, a preocupação de não começar ainda a construção em talvez num solo que não esteja apropriado para receber uma estrutura, é que ela não caia. A nossa preocupação é que essa estrutura não pode cair. Ninguém constrói uma casa para que na primeira chuva ela desabe. Vamos olhar para a nossa vida hoje. Você poderia dizer que a sua vida se parece com um canteiro de obras organizado ou com uma pilha de escombros? Tem gente que a vida dele é como um canteiro de obras organizados. Tem alguém trabalhando, então aqui tem tábua, aqui tem ferragem, aqui tem cimento, aqui tem material, aqui tem brita, aqui tem areia. Mas tem gente que parece que derrubaram tudo ali e aquilo parece um grande escombro, uma grande ruína. Ele não sabe para onde sair ou por onde começar. Quem já construiu aí sabe. Se não organizar a obra não anda. Né, tia Eliane? Esses dias você estava lá envolvida com obra. Que loucura, a poeira não acaba nunca, a sujeira não acaba nunca, o entulho não acaba nunca. Se for reforma, então nem se fala. Então é necessário que se mantenha a ordem. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos pensar que toda decisão diária é como um tijolo colocado numa construção do nosso destino eterno e terreno. Eu vou repetir isso aqui, porque isso é importante. Toda decisão diária é um tijolo colocado na construção do nosso destino eterno e terreno. E aí um dia você coloca um tijolo no prumo, certinho, na linha. No outro dia você coloca ele atravessado. Porque hoje eu não estou bom. Já viu isso? Ah, hoje eu não estou 100%, hoje eu estou mal. Aí você vai e constrói, bota um tijolo enviesado, atravessado, numa construção que está andando numa linha, numa construção que está andando num prumo. Quem põe linha, quem põe prumo? Esse alinhamento é um alinhamento com a vontade de Deus. Esse prumo, para que o teu tijolo, a tua parede não fique torta, fique fora de um alinhamento, está no centro da vontade do Senhor. Quando eu construo algo atravessado, isso vai demandar uma futura demolição. Ou quem sabe,
essa casa vai ruir na primeira adversidade, na primeira intempéries, no primeiro momento em que a chuva cair, em que os ventos baterem. Quem não lembra da história dos 3 porquinhos? O primeiro porquinho constrói uma casa de palha, porque ele queria mais tempo para brincar. O segundo porquinho pensou assim: não, eu posso ocupar um pouquinho mais de tempo de brincar com uma construção de uma casa de madeira. E o último porquinho ficou com pouco tempo para brincar, mas ele construiu uma casa de alvenaria, de cimento. E aí quem veio para poder provar aquelas casas? Quem veio? O lobo mau. Ei, cuidado, senão o lobo mau vai derrubar a sua casa, a sua construção. Ele chega na primeira construção e faz o quê? E o que acontece com a casa do porquinho que construiu uma casa de palha? Ela cai. O porquinho sai correndo para não virar comida de lobo e entra na casa do irmão que fez a casa de madeira. Quando ele chega naquela casa de madeira, ele assopra e os 2 porquinhos ficam desabrigados novamente. Então eles correm para aquele que construiu uma casa de alvenaria. E quando o inimigo, quando o adversário, quando o lobo mau vai soprar a casa de alvenaria, ele sopra, mas ele não consegue derrubá-la. É melhor investir mais tempo construindo algo sólido do que perder tempo construindo algo que você não vai conseguir manter de pé. Precisamos investir tempo naquilo que está transformando as nossas construções em algo sólido. Se o inimigo vier e soprar a sua base, a casa vai cair. Você já imaginou se nós colocássemos esses copinhos aqui cheios de massa de cimento, um concretinho de areia, de cimento? O que ia acontecer? Ninguém ia derrubar. Teria que fazer um esforço muito maior para derrubar, porque a estrutura está mais sólida. E nós vamos ver alguns níveis de construção. O primeiro deles, a construção espiritual, o alicerce oculto. Você chega numa obra, eu quero até ler isso aqui para você. Existe um edifício chamado, eu acho que eu vou conseguir ler isso aqui, Burj Khalifa. Ele está em Dubai. Ele é a maior edificação do mundo inteiro. Ele tem 800 metros de altura. Mas a sua fundação desce mais de 50 metros no solo, cavada em rocha firme, com toneladas de aço e concreto. Ninguém tira foto do alicerce, mas sem ele o prédio colapsaria com o primeiro vento forte. Seus hábitos espirituais secretos, oração, leitura da palavra, jejum, consagração, meditação, são o alicerce que ninguém vê, mas que mantém a sua vida de pé. Você está entendendo isso, irmão? Ninguém vê alicerce. Hoje um rapaz chegou lá, fez um orçamento, falei, mas esse valor que você está me dando é para quê? Ele falou assim, é para botar debaixo do chão, pastor. Ele falou para mim assim, só as sapatas, pastor, só as sapatas, só em concreto nas sapatas, são 25 mil reais. Falei, 25 mil reais para ficar escondido dentro do chão? Só o concreto, eu não estou falando de ferro, eu não estou falando de mão de obra. Ele falou só o concreto usinado, que você vai ali naquela empresa de concreto e paga os caminhões. Só de concreto, para jogar dentro do chão. O dia que chegar lá e você olhar o templo construído, igual aqui, você não está vendo os buracos que foram feitos. Quem participou aqui no início, quando nós pegamos isso aqui, era apenas um galpão, a gente refez sapatas, buracos aqui, fizemos buracos ali. Ninguém vê buraco, ninguém vê coluna, ninguém vê estrutura que está escondida, mas sem ela o edifício vai ruir, vai quebrar. Isaías, capítulo de número 28, verso 16, diz assim, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, de firme fundamento, aquele que crer não se apresse. Quem é essa pedra? É Jesus. O problema é que nós não fundamentamos tudo na nossa vida em Jesus. A gente tem Jesus, mas a gente faz isso sem Jesus, aquilo outro sem Jesus. Mas quando dá um help, quando dá um problema, quando dá um BO, aí a gente recorre, vamos voltar para Jesus, porque afinal de contas ele é o alicerce. Aí dá muito trabalho. Por quê? Porque você está desmontando uma estrutura que já deveria estar consolidada, construída com base forte.
1 Coríntios 3,11 vai dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Sabe o que é pedra de esquina, irmãos? Eles colocam uma pedra aqui, um tijolo assim e um tijolo assim. E aí o tijolo que está na perpendicular vai segurar o tijolo que está aqui na paralela. E aí ele vai lá do outro lado e faz a mesma coisa. E ele prende uma linha aqui, bem na quina do tijolo, e estica essa linha até lá. Para quê? Para que todos os outros tijolos estejam alinhados com esse tijolo. O problema é que muita gente não quer andar alinhado com o tijolo da esquina. O tijolo da esquina é Jesus. Aí a gente quer alinhar com o mundo, vai ficar como? Torto. Quer alinhar com o inferno, o que vai acontecer? Torto. Quer alinhar com a própria vontade, o que vai acontecer? Vai ficar torto. E obra torta, mais cedo ou mais tarde vai cair. O que você está construindo? O que nós estamos construindo? Irmãos, eu tenho repetido isso de forma enfática aqui. Se nós não construirmos alguma coisa dentro, não vai fazer sentido algum construir um templo físico. Eu confesso aos irmãos, a minha vontade é comprar uma tenda grande. Uma tenda grande. Não deve ser muito caro. Tem uma igreja lá no Rio de Janeiro, a igreja do pastor Marcos Salles. Inclusive ela tem esse nome por causa disso, Tenda do Leão, esse apelido, né? Comunidade, lá é Projeto Vida Nova de Campo Grande. Quando eles começaram, eles tinham um grande terreno, mas não tinham recurso para construir. Sabe o que eles fizeram? Eles compraram uma grande tenda, e colocaram aquela tenda em cima do terreno, aplanaram o chão, cimentaram e começaram a reunir a igreja ali. Porque, irmãos, nós não podemos começar a construir algo que a gente não consegue terminar. Jesus disse assim: se alguém vai tentar começar uma construção e primeiro não se assenta e faz as contas, para quê? Para que no meio da construção ele não fique envergonhado, não tendo como terminar. Você já deve ter andado em algum lugar aí, ter visto uma obra inacabada, uma obra que parou pelo meio, uma obra abandonada. Por quê? Porque alguém não sentou para calcular, porque alguém não fez uma avaliação. A Bíblia diz que Neemias fez isso no meio da construção. Ele faz uma avaliação, ele faz um check-up. A gente precisa fazer isso com a nossa vida, a gente precisa fazer isso com as nossas finanças, a gente precisa fazer isso com o nosso casamento, a gente precisa fazer isso com as nossas atitudes como pai, com as nossas atitudes como filho, com a nossa vida profissional, com a nossa vida familiar, com a nossa vida como um bom vizinho, em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa rever se essa construção vai terminar bem, ou se mais cedo ou mais tarde ela vai ser derrubada pelo primeiro vento que soprar. O que você está construindo? Em segundo lugar, existe uma construção emocional, e talvez essa seja uma das mais difíceis. A construção emocional fala sobre minhas vontades, meus quereres, meus achismos. Pastor, eu acho que no domingo não tinha que ter culto na hora do jogo. Isso é o que você acha. Pastor, eu acho que o culto tinha que ser na hora do jogo mesmo, porque aí a gente vai descobrir quem é crente e quem não é crente. Quem quer mais o Brasil do que a presença de Deus? Afinal de contas, todo mundo canta aqui: eu não te troco por nada. Como é que é a música? Não dei lugar para mais nada, mas só tem lugar para o jogo do Brasil. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez a gente esteja construindo algo muito superficial. Talvez a gente esteja construindo algo muito raso. Eu tenho amigos que vão cancelar o culto da noite, vão fazer culto pela manhã. E não há pecado nisso. Eu tenho pessoas que vão fazer, amigos, pastores, que vão fazer o culto. Pastor, eu vou fazer o culto na hora normal, 6 horas. O culto dele é 6 horas. O pessoal vai estar jogando e a gente vai estar lá. Então, quem for, foi. Quem não for, não foi. Amém. Porque ele disse assim, porque se nós começarmos a abrir pequenas concessões agora, vai chegar um momento, por exemplo, se o Brasil for para a final, o culto, o último jogo parece que é exatamente na hora de um culto. E aí, faz o quê? Desmarque, é a final, não pode, vai ter carreata, vai ter um movimento.
Mas a gente nunca conseguiu fazer uma carreata para Jesus. A gente nunca conseguiu fazer um movimento para agradecer o que Jesus fez pelas nossas vidas. Aí a gente começa a pensar nas prioridades. Nós aqui optamos, juntamente com o conselho da igreja, a colocar o culto 7h30 da noite. Para quê? Para que você tenha a liberdade de assistir o seu futebol, mas que você também venha para a casa de Deus. E não há pecado nisso. O problema, irmãos, é que essas inversões estão acontecendo em muitos outros níveis da nossa vida, independente do dia do jogo do Brasil. São construções emocionais, são paredes aqui na minha mente. Esse nível trata de como organizamos os nossos pensamentos, sentimentos e reações diante das crises. Provérbios 4:23 vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a Bíblia fala coração, está falando de emoções. Emoções são as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto. Ah, não, eu estou com raiva, então eu vou reagir como? Com raiva. Hoje, antes de sair de casa, uma coisa me entristeceu. Mas eu tinha que vir para cá e pregar. Deus já tinha me dado uma palavra. Eu poderia me anular, eu poderia deixar aquela tristeza tomar conta de mim. Mas eu estava comprometido, eu estava comprometido para estar aqui tocando com o Ministério de Louvor, eu estava comprometido para estar aqui liberando uma palavra sobre a tua vida. Mas se eu deixo aquela tristeza tomar conta de mim, eu vou dizer: não, isso me deixou triste, e por causa dessa tristeza eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir tocar, eu não vou conseguir adorar. Ei, coloque as suas emoções no lugar delas. Peraí, tristeza, daqui a pouco eu resolvo você, porque agora eu preciso adorar ao Senhor. Peraí, tristeza, daqui a pouco eu lido contigo, porque agora eu preciso liberar a palavra que o Senhor me entregou para liberar para a igreja. Porque se eu for movido pelas minhas emoções, irmãos, vai ter dia que você vai estar muito alegre, mas vai ter dia que você vai estar muito ruim. Vai ter dia que você vai estar com muita raiva, mas vai ter dia que você vai estar com muita angústia. E aí você vai se movimentar pelo que você sente. Você não é o que você sente, você é o que Deus falou a seu respeito. Você é o que a Bíblia diz a respeito de você. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, eu gosto muito desse versículo, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum poder, alguma virtude nisso, e se há algum louvor, nisso pensai. Mas a gente pensa nos problemas, a gente pensa nas dificuldades, a gente pensa nas adversidades, a gente pensa nas angústias, a gente pensa na falta de perdão, e aí a gente vai viver uma vida angustiada, amargurada, uma vida porcaria. Mas o que o Senhor quer é que a gente tenha uma vida de excelência, vivendo no nível da eternidade, vivendo no nível daquilo que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós é maior do que as nossas próprias emoções. Você está aqui, amém? Uma casa com as paredes rachadas deixa a umidade entrar. Chove dentro. Vocês já viram uma construção que bate a laje e a laje dá errado, e aí começa a vazar água dentro de casa? Deu errado. Tem que fazer o quê? Tem que correr para reformar. Então, quando nós entendemos essas coisas, quando nós entendemos esse princípio, nós vamos entender que quando guardamos mágoas, traumas não resolvidos, pensamentos tóxicos, criamos rachaduras, aberturas que vão permitir que essa umidade espiritual, emocional, entre na nossa vida e cause um problema. Construir emocionalmente em Deus significa usar um reboco, uma massa de perdão, uma tinta de alegria do Espírito para blindar a sua mente contra tempestades de depressão, ansiedade, rancores, tristezas, mágoas, angústias. Você está aqui, amém? Entende isso? É o que o Senhor está comunicando para nós. Eu preciso fazer uma construção no meu espiritual. Como eu faço isso? Tendo vida de comunhão, tendo vida de oração, tendo vida de igreja, tendo vida de leitura da palavra, tendo vida de jejum. Isso é individual, irmão. Pastor nenhum consegue fazer isso por você. Não existe uma oração mágica, um Shazam que eu faça na sua vida que resolva os seus problemas. Isso precisa partir de você. É a sua construção. Já é difícil eu dar conta da minha. Na vida emocional, a mesma coisa. Eu tenho coisas que me deixam alegres, mas eu tenho muitas que me deixam tristes. Eu tenho coisas que me deixam angustiado. Eu tenho coisas que me deixam ansioso. Eu tenho coisas que me deixam depressivo. E eu preciso lidar com elas e colocá-las em seu devido lugar.
Em terceiro lugar e penúltimo, a construção pessoal é o design do caráter. Eu, comigo mesmo. E aí não tem a ver com o que está em volta, não tem. Sou eu comigo mesmo. O nível pessoal envolve a sua identidade. Quem é você? Quem é? Vira para o irmão do lado aí, olha no olho dele e pergunta: quem é você? Quem é você? Quem é tu? Quem é você? Irmãos, eu não sou o que vocês veem aqui no púlpito. Isso aqui é uma fatia fininha do que eu sou. Quer descobrir direitinho quem eu sou? Tira uma conversa de meia hora com a pastora Carla, você vai descobrir quem eu sou. Porque ela sabe quem eu sou quando eu estou bravo, ela sabe quem eu sou quando eu estou aborrecido, ela sabe quem eu sou quando eu estou com raiva, ela sabe quem eu sou quando eu estou alegre, ela sabe quem eu sou quando eu tenho dinheiro, quando eu não tenho dinheiro, ela sabe quem eu sou quando está tudo bem, quando está tudo mal. Ela participou de grande parte da construção do meu caráter, ela conhece a minha personalidade, ela sabe o que eu preciso matar para que o fruto do Espírito possa prevalecer na minha vida. Efésios 2,10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou coisas para que nós fizéssemos, nós precisamos descobrir quais são. Deus preparou coisas para que nós vivêssemos, nós precisamos descobrir que coisas são essas. Deus preparou desígnios para nós só temos que ter o trabalho de encontrar esses desígnios. O problema é que a gente está muito preocupado e muito ocupado com outras coisas, e a gente não consegue achar a boa, perfeita e agradável vontade que está no coração de Deus para a nossa vida. Por isso é que a gente vive em frustração, por isso é que a gente vive em desolação, porque a gente não acerta o alvo de Deus. O alvo de Deus é o melhor para a sua vida. Talvez seu pai disse assim: você vai ser um advogado, mas Deus disse: vai ser médico. Talvez o pai disse assim: você vai ser um médico, e aí Deus disse assim: não, vai ser missionário na África. Enquanto você não achar esse lugar de Deus, você vai continuar batendo cabeça por aí. É uma construção pessoal. O que você está construindo em você? Um arquiteto estuda anos para desenhar uma obra. Você não foi feito por acaso. Deus é um grande arquiteto, um grande desenhista, e desenhou o seu caráter, a sua personalidade, o seu temperamento. Cada vez que você escolhe a honestidade em vez de mentir, ou quando você escolhe ser paciente ao invés de se irar, você está seguindo a planta original do arquiteto, do engenheiro divino para a sua vida pessoal. Você entendeu? A gente precisa desenhar isso cotidianamente. Tem gente que acostumou a mentir, a mentira faz parte dele, está nele, ele é um mentiroso. Ele pesca um lambari e diz que pescou uma traíra. Sabe, mente coisa boba. Ah, esse carro faz quantos quilômetros por litro? Ah, faz 22. Falei, uma moto? Vendedor de carro, né, Lucão? Tem que vigiar. Não, é beberrão, só faz 8. Aí perde a venda, mas não vai perder a venda. Por quê? Porque a verdade é melhor do que a mentira. A honestidade é melhor do que a mentira. Andar alinhado com Deus é melhor do que andar alinhado com o mundo. Você entende isso, querido? Quanto que produziu a sua lavoura? Ah, produziu 5.000 sacos de café. Mentira. Amém, irmão? Não precisa mentir, fala a verdade. Seja genuíno. E esse seu café deu bebida? Deu bebida. Só os cacos de grão de café. Não deu, foi nada. Male passou rio, é quase escolha. Ele está dizendo que é bebida. Estou tentando trazer isso para a nossa realidade, para a nossa linguagem. Você está entendendo? Nós não precisamos disto. Por quê? Precisamos andar alinhados com o que Deus tem para nós. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei.
Quando nós temos o Espírito Santo, a gente deixa de produzir um fruto pessoal, ou seja, o meu caráter ele é moldado pelo Espírito, a minha personalidade é moldada pelo Espírito, os meus temperamentos, a gente fala assim, isso faz parte de mim. Ei, você precisa parecer com Cristo e não com você. Dane-se o teu temperamento, dane-se o seu caráter, dane-se como você foi criado. Quando você encontra Jesus, o Espírito Santo começa a lapidar em nós o caráter de Cristo, a visão de Cristo, o temperamento de Cristo. Se você era brabo, se você era violento, agora você não é mais. Não, mas Pedro cortou a orelha quando não era convertido. Tanto é que Jesus teve que colar a orelha do cara de volta. Não vem cortar a orelha. Pedro traiu, Pedro mentiu, Pedro negou. Está disposto a passar pelo mesmo processo de Pedro? Poupa essa fase. Se converte logo, porque aí você não precisa passar pelo que Pedro passou. Já entra na fase boa de Pedro, amém? Já submete o caráter ao que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Então nós já falamos sobre a construção espiritual, a construção emocional, a construção pessoal e, em último lugar, uma construção física. E não menos importante, o corpo é uma estrutura material que Deus nos deu para executar a sua vontade na terra. Me diga uma coisa, comendo como você come, se exercitando como você se exercita, cuidando da sua saúde como você cuida, você vai conseguir cumprir tudo que Deus tem para você? Esses dias meu pastor, apóstolo Roberto, um homem que faz check-up, faz exame, faz suplementação, atividade física, come direitinho. A gente faz um banquete para ele quando vai lá em casa, ele come um biscoitinho, come um pedacinho de pão, toma um cafezinho. Ele não toma café, toma um iogurtezinho, e daqui a pouco ele, não, estou satisfeito, muito obrigado. Não adianta fazer muita coisa para ele. Come igual um passarinho. Foi fazer um exame de rotina. Quando chegou lá, o médico falou, vou te internar agora, seus batimentos estão a 40, o mínimo é 80. Teve que botar um marca-passo e os fios lá dentro do coração para ajudar a bater no mínimo desejado. O meu corpo, será que ele está sendo cuidado o suficiente para a obra que Deus tem para fazer através da minha vida? Porque às vezes a gente quer o nosso corpo para fazer o que a gente quer fazer. Eu passei 6 meses com meu pai aí e muitas vezes ele não saía com a gente para comer num restaurante, numa pizzaria, porque ele estava com vergonha, porque ele tem uma debilidade por causa da diabetes, ele treme. E ele fica com vergonha de chegar num restaurante e pegar a comida, sabe, tremendo, por causa das neuropatias diabéticas que ele teve. Por quê? Porque quando ele descobriu a diabetes, o médico falou, corta o açúcar, mas ele falava assim, me dá um pedaço de pudim. Vinha para cá passar final de ano, pai, não come esse tanto de rabanada, não, me dá mais uma. A gordura chegava a escorrer assim, ó. E aí agora fala o quê? Poxa, eu queria ter mais tempo para viver mais com vocês. Mas quem destruiu o corpo que Deus deu para ele? Ele mesmo. Ele mesmo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Ei, esse corpo que Deus te deu não é seu, ele é de Deus. Por isso é que ele coloca o Espírito Santo dentro de você, é um templo de Deus. E você está destruindo o templo de Deus. Pense numa catedral histórica, belíssima. Se os zeladores pararem de limpar as janelas, acumularem lixo no altar e negligenciarem o telhado, a catedral perderá a sua utilidade e a sua beleza. Da mesma forma, negligenciar o sono, a alimentação, a saúde física, destrói o templo de Deus, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e Ele escolheu o nosso corpo para morar. Cuidar do corpo é um ato de adoração e manutenção da obra de Deus. Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo. Sabe o que é um sacrifício vivo? A vontade é de comer doce,
mas eu preciso diminuir a ingestão de doce. Eu vou tomar adoçante. Eu vou comer uma fruta. Isso é apresentar um sacrifício vivo. A vontade é de botar muito sal, ficar temperado, mas a pressão vai subir. Então eu preciso diminuir o sal, comer meio insosso. Então isso é matar o próprio corpo. Para quê? Para que a construção física e o cuidado com o templo fique apropriado. Para a gente concluir e ir embora, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Que tipo de material você está usando nesses níveis de construção? Você, quando pensa no material, nós tivemos uma empresa que falou assim, olha, nós vamos cobrar tantos mil para construir a igreja toda, material por nossa conta. Quando eu trouxe para a reunião, os irmãos falaram, pastor, isso está errado. Essa conta não fecha. Está muito barato. Eu falei, é verdade. Porque ele vai dar o material, vai fazer tudo e está muito barato. Que tipo de material essa empresa ia colocar lá na nossa construção? Que tipo de material? Aí você faz uma construção, daqui a pouco você olha, está rachando, está quebrando, está caindo, está descascando, está infiltrando. Não foi bem feito. Não foi construído como precisava ser construído. O tipo de material define o tipo de construção que você vai ter. E a durabilidade dela. Palha, madeira, queima no fogo. Ouro, prata, pedras preciosas resistem. Qual tipo de tijolo você tem colocado na sua vida hoje? Que tipo de construção nós estamos estabelecendo diante do Senhor? Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa noite, diante dessa palavra que nos confronta. Nós precisamos nos tornar construtores hábeis, dispostos a construir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Construtores que de fato vão construir aquilo que o Senhor espera que a gente construa. Senhor, o Senhor falou comigo hoje ali naquele terreno, dizendo de que vai adiantar vocês entrarem aqui e começarem a construir um templo, se a igreja está sendo destruída, se aqueles que vão entrar aqui não estiverem construindo algo genuíno, sólido, forte, não vai adiantar. De que adianta levar uma igreja em ruínas para dentro de um templo novo? Meu Deus, nos ajuda a entender isso e nos ajuda a entender que nós precisamos realizar uma construção efetiva de dentro para fora. Porque quando entrarmos por aquelas portas de um novo templo, entrarão pessoas novas, bem construídas, entrarão homens e mulheres novos, bem estabelecidos, com as raízes e as bases fincadas na tua rocha, na tua palavra, com a base do Senhor Jesus, esquadrejados com a pedra da esquina que é o Senhor, alinhados e aprumados com a tua vontade. Senhor, nos levanta para um tempo onde de fato estaremos construindo aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, que o Senhor seja o nosso material de construção, que a tua verdade, a tua palavra, que uma vida de comunhão, que os dons do Espírito possam ser a argamassa dessa construção, que o concreto, Senhor, que vai trazer força, Pai, que a estrutura que vai trazer, Pai, fundação para essa construção, possa ser a leitura da Tua palavra, uma vida de consagração, jejum e meditação nas Tuas verdades. Nos tira do raso, por favor, Senhor, porque construções rasas não prevalecem, construções rasas não subsistem. Nos leva para um lugar onde vamos precisar bater estacas para chegar no firme, e chegando lá, construiremos aquilo que o Senhor tem para nós. Te entregamos nossas vidas, e por favor, nos ajude, Espírito Santo, a pôr em prática aquilo que aprendemos aqui esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quinta-feira tem GA, na casa do Emerson e da Camila. Domingo, escola dominical, escola de crescimento às 9h30 da manhã. E à noite, extraordinariamente, 19h.